Então, hoje nós vamos falar sobre insuficiência venosa crônica. Você percebe como muda toda a dinâmica quando eu começo a gravar para o YouTube, né? A gente estava aqui numa conversa, de repente incorpora aquele personagem do professor, né? Então a gente vai falar sobre insuficiência venosa crônica, certo? É uma patologia muito prevalente, né? Acomete aí 1 a cada 5 mulheres e 1 a cada 15 homens. Pois perceba que é mais comum no sexo feminino, né? Justamente aí por conta de vários fatores associados, tá certo? Então, pode causar várias patologias, inclusive úlceras, alteração da pigmentação, e a gente vai estudar como é que isso acontece, qual é a fisiopatogenia para que aconteça todas essas alterações aí vasculares, né? Isso que vai gerar essas alterações de pele, né? Alterações vasculares mais visíveis, como é o caso das telangiectasias, né? O aparecimento de úlceras, tudo isso a gente vai estudar. Vamos estudar também as classificações do acometimento da insuficiência venosa crônica. Tá? Então, primeira coisa, o importante é a gente entender um pouco de anatomia vascular venosa, certo? Para que a gente possa entender o que é que está acontecendo. Tá? Nós temos, como a gente bem sabe, em qualquer parte do nosso corpo existe um sistema venoso superficial e outro profundo, né? Um sistema venoso mais profundo e outro que é superficial. E eles se comunicam. Vocês lembram que na maior parte do corpo da gente existem aí cerca de 2 artérias para uma veia, não era isso? Aliás, 2 veias para uma artéria, desculpa. 2 veias para uma artéria. Aí a gente tem isso daí em várias partes do nosso corpo, né? Então, geralmente, no que sistema venoso, a gente tem isso daí. Tá? Deixa eu só baixar o volume do computador aqui, porque teve aqui uma zoadinha. Deixa eu baixar o volume do computador. Beleza. Pronto. Então vamos ver aí um pouquinho de anatomia aí do sistema venoso. Então, como a gente falou, a gente vai ter o sistema venoso profundo e o sistema venoso superficial. Tá? No sistema venoso profundo, a gente vai ter as veias aí, por exemplo, as veias tibiais, anteriores e posteriores, as veias fibulares, a veia poplítea e a veia femoral. Lembra da veia femoral? Que passa lá no canal femoral, né? Que a gente está abaixo do ligamento inguinal, passa a veia femoral. Então a gente tem aí as veias que são mais profundas. As veias superficiais, nós temos as veias que são principais, e nós temos veias comunicantes, né? E veias perforantes, tá? Então, por exemplo, eu tenho a safena, né? Que é uma veia da perna aí muito... Tenho 2 safenas, na verdade, né? A safena que ela é interna e a safena externa, né? A safena interna ela é mais medial e a safena externa ela é lateral. Então a gente tem as safenas, que são as veias superficiais. Entre as safenas, comunicando com outras veias aí superficiais, a gente vai ter aí as veias comunicantes, né? Vai comunicar entre uma superficial e uma outra superficial. Já as que são perfurantes, elas comunicam o sistema venoso superficial com o profundo. Então é isso, mais ou menos a anatomia aí do sistema venoso. Então eu tenho o sistema venoso superficial, né, constituído aí pelas safenas. Eu tenho o sistema venoso profundo, a poplítea, a femoral, né, as tibiais, são veias mais profundas, tá? E a gente vai ter aí as veias que são perfurantes, né, que vão comunicar o sistema superficial com o profundo, e as comunicantes, que vão comunicar entre 2 superficiais, por exemplo. Não é isso? Então, entendendo isso daí, é assim que acontece. O que acontece para que exista as varizes, né? Essa paciente ela vai ter um aumento da pressão venosa, tá? Geralmente mulheres, né, vão ter aumento da pressão venosa. E esse aumento da pressão venosa vai fazer com que eu tenha uma debilidade nas válvulas, né? A gente lembra que as artérias elas não tinham válvulas. Mas a veia, como ela tem que geralmente ir contra a gravidade e tem uma pressão menor, né, do que a artéria, a pressão venosa ela é menor do que a pressão arterial, então ela tem que vencer uma barreira. Por isso que as veias elas têm válvulas. Quando o sangue passa, a válvula fecha e não deixa o sangue retroceder. Se a veia ela aumenta de calibre e ela fica tortuosa, né, por causa desse aumento da pressão venosa, o que acontece? Eu não tenho mais o fechamento correto das válvulas, das veias. E aí o que acontece é que o sangue ele começa a voltar, onde não era para acontecer. Então, quando existe esse aumento da pressão venosa, existe uma dilatação das veias, né? Como a gente viu, elas não têm parede muscular. A gente estudou isso em histologia, anatomia, né?
patologia, não tem parede muscular, então envolvendo o vaso. Então o que acontece? Esse vaso ele dilata e aí o sangue ele perde a capacidade, a veia perde a capacidade do fechamento valvular e aí esse sangue ele volta, né? Volta em relação ao trajeto comum. Se ele estava subindo, por exemplo, nas veias da perna, o sangue sobe, ele drena, né, das artérias e sobe. Quando tem essa alteração, aí o sangue ele vai tender a ficar acumulado, tá? Acumulado nas pernas. Que é isso que a gente vai visualizar, né? A gente vai ver aquele vaso ali visível, cheio de sangue, porque esse sangue ele fica estancado nessa porção do vaso que está dilatada, tá certo? Então é isso daí, todo mundo já sabe muito bem disso. Agora, interessante, as alterações venosas desse tipo, elas causam hiperpigmentação cutânea. Por que será que causa hiperpigmentação cutânea? Interessante, né? Será que tem a ver alguma coisa com os melanocitos, com alguma coisa desse tipo? Não, não tem a ver. O negócio da hiperpigmentação é o seguinte, como aumenta a pressão venosa, e aí esse sangue, esse vaso dilata, né? O sangue volta, e quando o sangue vai voltando, ele vai vindo de forma retrógrada, atingindo todos os vasos posteriores. Então, lembra que as veias elas drenam lá no final. Então, vai voltando o sangue, até que chega nos capilares ali, né? Mais fininhos os capilares. E aí, esse sangue, ele extravasa, tá? Existe um extravasamento do sangue para os tecidos, certo? Um extravasamento para os tecidos. Então, vou extravasar líquido, vou extravasar macromoléculas, vou extravasar células e também, junto com as células, as hemácias também, né? As hemácias também extravasam. Quando essas hemácias se acumulam nos tecidos, o que acontece é que existe a degradação das hemácias. E aí vai se produzir a hemosiderina. A hemosiderina, um pigmento que vai dar uma coloração acastanhada à pele. Tá? É por isso que existe, então, aumento da pigmentação cutânea por causa da hemosiderina que se acumula nos tecidos por conta da degradação da hemoglobina. Certo? É isso que acontece. A fisiopatologia da hiperpigmentação é isso. Qual vai ser o quadro clínico que a paciente, geralmente mulher, né? Homens podem ser acometidos, mas geralmente acontece em mulheres. Qual vai ser o quadro clínico que essa paciente ela vai apresentar? Então a gente vai ter uma mulher aí, na maioria dos casos ela vai ser assintomática, vai ter só as alterações que são visíveis, né? Mas não vai apresentar, na maioria dos casos, dor. Né? Quando o quadro está mais grave, então a paciente apresenta dor em queimação, né? Nas pernas, essa queimação de longa duração. Passa o tempo e aí a paciente vai sentindo essa queimação nas pernas. Geralmente, essas pacientes elas podem relatar um quadro de trombose venosa anterior, né? Trombose venosa profunda anterior, mas que os pulsos arteriais estão preservados, certo? Nós vamos sentir aí os pulsos arteriais preservados, tá? Então, essa dor em queimação. Agora, existem graus diferentes, né, dessa patologia. Quais são os fatores de risco que estão associados ao acometimento para a formação das varizes, dessa insuficiência venosa crônica? Então, nós temos aí por exemplo, a obesidade, o sedentarismo, a falta de mobilidade, ou então, por exemplo, o estar em pé, né, muito tempo, né, uma posição aí em pé muito tempo, né? Nós podemos aí ter esse aparecimento, certo? Há alterações aí tróficas dessas veias vão causar diferentes estágios, né? Nós temos a classificação de CEAP, né, CEAP, que vai dimensionar os diferentes estágios dessas veias, dessas alterações venosas. Então a gente tem do estágio 0 até o estágio 6. Não começa no estágio 1, ele vai começar no C0. Tem o C0, o C1, C2, C3, C4, C5 e C6, tá? O C0 é a paciente que está assintomática, tá? Paciente assintomático C0. Classificação CEAP, tá? Se está em C1, eu já apresento aí alterações vasculares mínimas, como é o caso das telangiectasias, ou telangiectasias, né? E as veias reticulares, tá? Já começa a apresentar esses vasos aí de pequeno calibre, tortuosos. Então, apresenta telangiectasias e veias reticulares. Na C2, eu já tenho aí varizes, mas que não tem edema. C3, eu tenho varizes com edema. C4, eu vou ter aí as alterações de pele, né, que podem ser
a hiperpigmentação, que a gente chama de dermatite ocre, né? A atrofia branca, né? Podemos apresentar atrofia de pele e também podemos apresentar lipodermatoesclerose. Então eu posso ter esclerose, alterações de pigmentação da pele, certo? O C5 eu vou ter úlcera, né? Mas úlcera cicatrizada, tá? Úlcera cicatrizada. E o C6 é uma úlcera ativa. Então repetindo, C0 assintomático, C1 telangiectasias, C2 varizes sem edema, C3 varizes com edema, C4 alterações de pele, né? Hiperpigmentação e tal. C5 eu tenho a úlcera que está cicatrizada e C6 a úlcera que está ativa. Pronto. Essas são as alterações, os estágios aí que a gente pode apresentar. Se eu apresento alterações de pele, C4. Se eu apresento úlceras, pode ser C5 ou C6. Se eu apresento telangiectasias, é C1, né? Se está assintomático, C0. Paciente que tem varizes, ele pode ser C2 ou C3. Então, varize, C2 ou C3. Úlcera, C5 ou C6. Entre isso daí tem as alterações de pele, né? O C4 e tem depois o C1, as telangiectasias, e o C0, que é o assintomático. Certo? Beleza? É isso aí. A classificação é essa. Agora, como é que eu faço o diagnóstico, tá? O diagnóstico é feito aí pela história clínica, que é uma história clínica característica, mais o exame físico, e aí eu vou falar duas manobras, tá? Para a gente identificar, né? Que aí, cada vez mais elas entram em desuso, porque o exame físico muitas vezes está entrando em desuso para vários casos, né? Mas nas questões sempre aparece. E são manobras fáceis de fazer, que a gente pode usar essas manobras para poder verificar, né? E tem exames complementares que a gente pode utilizar também, tá? Em relação à história característica, a gente já falou. Essa paciente mulher, que é obesa, né? Que tem que é sedentária, que passa muito tempo em pé, né? Não se mobiliza muito, não faz atividade física, que tem essa dor em queimação, ou então uma paciente assintomática, não é isso? Que pode apresentar alterações como o caso de varizes, telangiectasias, úlceras, né? Cicatrizadas ou não, hiperpigmentação de pele, ou então a paciente simplesmente assintomática, certo? Que já começa a apresentar até muitas vezes prurido pode apresentar também, né? Como manobra, duas manobras principais e uma aí que é parecida. Ó, a gente tem a percussão venosa. O que quer dizer isso daí? É uma manobra mais difícil de fazer, tá? Não é a principal que a gente vai fazer. Então lembra que o sangue na perna, ele volta, né, na circulação venosa, a drenagem venosa, ela vai de baixo para cima, né? Eu posso aí, de acordo com o trajeto do vaso, eu posso percutir o vaso na parte superior e percutir o vaso na parte inferior. Imagine, se o vaso está normal e eu percuto na parte superior, eu não vou sentir vibração na parte inferior, porque o sangue ele não vai voltar. Se o vaso está alterado, então quando eu percuto, aí eu vou sentir a vibração na porção inferior, tá? A vibração ela vai ser sentida de posterior para anterior no vaso, né? Se o sangue vai de baixo para cima, se eu percuto em cima e o vaso está alterado, eu vou sentir a vibração embaixo. Então, essa é a manobra de percussão venosa. Tá? Nos vasos alterados, eu sinto a percussão de cima para baixo e também sinto a percussão de baixo para cima. Nos vasos que estão normais, eu vou sentir a percussão de baixo para cima, mas não vou sentir a percussão de cima para baixo, porque esse sangue não vai voltar, tá certo? Então, manobra da percussão venosa. A segunda manobra, que aí eu acho que vocês já conhecem, que é mais conhecida, é aquela manobra que a gente pede para o paciente levantar as pernas, o sangue ele baixa completamente, a gente faz a manobra do garrote, né? Eu faço um garrote aqui na região da virilha do paciente, na base da coxa, faço o garrote. E aí peço para o paciente ficar em pé. Não é isso? E aí eu vou ver que a perna da paciente vai estar branca, né? Praticamente sem sangue. Quando eu solto o garrote, se o sangue fluir de baixo para cima, é o normal. Se ele fluir de cima para baixo, está alterado. Não é isso? Eu esvaziei
a circulação venosa do paciente e eu vou observar para onde vai fluir o sangue. Se o sangue ele volta de cima para baixo, significa que esse vaso ele perdeu as suas válvulas, esse contato com as válvulas, e aí existe uma insuficiência venosa, né? Quando o sangue vem de cima para baixo. Se o sangue fluir de baixo para cima, é o normal. É a drenagem natural do sangue, ele está fluindo aí, subindo, né? Então, tá normal, tá? Então, essa é a manobra do garrote. Eu posso fazer essa manobra aí de outra forma. Eu posso fazer através de compressão também. Eu posso comprimir o vaso lá em cima, fazer a mesma coisa, levantar as pernas, tudo, e comprimir aí o sangue. E aí vai ser mais difícil, né? E aí ver, mesma coisa, visualizar como é que esse sangue ele flui. Se o sangue flui de cima para baixo, existe alteração. Se for de baixo para cima, está normal, tá? Essas são as manobras clínicas que a gente pode fazer. Agora, qual é o exame aí mais utilizado, no caso, para ver essa insuficiência venosa? O exame complementar mais utilizado, e aí muitas vezes, acho que na maioria das vezes, o médico vai optar já por realizar o exame complementar. Vai ter a história clínica e já fazer o exame complementar, que é a ultrassonografia Doppler, né? O ultrassom Doppler ele é o melhor exame para poder avaliar essa insuficiência venosa do paciente. Agora, ele avalia a insuficiência venosa de forma indireta, tá? Ele avalia a estrutura dos vasos, mas essa insuficiência venosa é avaliada de forma indireta, não é de forma direta, né? É uma avaliação indireta da insuficiência venosa. Agora, o padrão ouro para avaliação é a flebografia, né? A flebografia que vai ser o padrão ouro, porque vai fazer a avaliação de forma direta, né? A gente vai adentrar o vaso para poder observar, certo? É o padrão ouro, flebografia. Agora, a ultrassonografia é o utilizado. Lembra que a gente não utiliza o padrão ouro para o diagnóstico da maioria das coisas, né? Porque é um exame mais invasivo. Geralmente os padrões ouro são exames mais invasivos, que dão um diagnóstico de certeza, mas que muitas vezes não tem a necessidade de ser feito, né? No caso, por exemplo, de endometriose, né, a gente tinha a paciente que a gente poderia fazer uma laparotomia exploradora, mas se a paciente tem a sintomatologia, aí nada a ver com o que a gente está falando, né? Mas só dando um exemplo, a gente fazendo se a paciente tem a sintomatologia, ela apresenta aí dificuldade, infertilidade, toda sintomatologia, e apresenta aumento do CA125 e tem uma sonografia transvaginal compatível com endometriose, o que eu vou fazer? Vou tratar direto a paciente, tá? Eu não necessito ter a comprovação diagnóstica para fazer o tratamento clínico, não é isso? O paciente não deseja engravidar, posso fazer o tratamento clínico direto, tá? É o mesmo caso aqui. A gente faz a ultrassonografia Doppler e faço o tratamento, tá? Não necessito fazer a flebografia, tá? Certo. Agora, falar um pouquinho sobre o tratamento agora, tá? A gente tem várias opções de tratamento no caso da insuficiência venosa crônica. Por exemplo, eu tenho o tratamento sintomático, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, principalmente em pacientes que têm aí os graus menores, né? C1, C2, a gente vai fazer aí o tratamento sintomático. O paciente vai fazer atividade física, né? Eu posso fazer uso de flebotônicos, né, para melhorar aí essa drenagem venosa. Eu posso fazer a compressão elástica com as meias elásticas, né? Eu posso fazer a mudança dos hábitos de vida, retirar do paciente tudo aquilo que vai proporcionar um aumento do peso, por exemplo, né? Uma alteração venosa. Então, vou tirar aí esses maus hábitos de vida, vou conversar com o paciente, tá certo? Então, esse vai ser a nossa base inicial de tratamento. Mudanças de hábito de vida, atividade física, posso fazer uso de flebotônicos e, principalmente, aí, a compressão com meias elásticas, certo? É isso daí. Meias específicas que fazem essa compressão. Outra possibilidade, aí para casos que estão mais graves, seria a escleroterapia, né? Que eu faço aí quando eu tenho o C2, quando eu tenho aquelas pequenas... as microvarizes, as telangiectasias. Então, de C2 para C3, eu posso fazer aí a escleroterapia, né? Existem vários fármacos que a gente pode utilizar para fazer escleroterapia, mas geralmente em vasos de pequeno calibre, tá? Eu vou lá e faço a escleroterapia desse vaso. Eu coloco uma substância
intravenosa que vai fazer a esclerose desse vaso, certo? Também posso fazer uso do laser transdérmico, que tem vamos dizer assim, a associação com a escleroterapia para que tenha boa efetividade, né? A gente faz as duas coisas juntas, o laser mais a escleroterapia, e tem o tratamento cirúrgico, aí para casos mais graves, onde eu tenho uma afecção maior, principalmente aí de veias de maior calibre, certo? Aí eu posso fazer tratamento cirúrgico. Vou fazer a retirada das varizes e aí posso fazer também a safenectomia, né? Safenectomia, que aí você vai ter que fazer o corte de todos os vasos comunicantes, né? E cortar na base e no final da safena e você retira ela de uma vez, né? Puxa ela toda e retira. É a safenectomia, não é isso? Esse daí é quando o paciente já está mais grave, quando tem afecção maior, né? E quando não posso fazer nos casos de trombose profunda. Se o paciente tem trombose venosa profunda, não posso fazer safenectomia, está contraindicado, tá? Tratamento conservador é o uso de meias elásticas e no caso aí das úlceras, né? No caso das úlceras, nós vamos fazer controle de infecção, né? Vamos fazer curativos, vamos fazer controles paliativos aí dessa úlcera, né? Certo? A úlcera acontece por causa, como uma complicação dessa drenagem venosa alterada, não é isso? Então nós vamos fazer aí tratamento sintomático, certo? Disso daí. Agora vamos lá fazer algumas questões, né? Questões na bio. Vamos lá fazer algumas questões para a gente ver como é que eles vão nos perguntar. Eu coloquei algumas questões aqui legais para a gente fazer, tá? Vamos ver aqui, ó. Questão 18. Abra aí o seu caderninho de questões e vamos fazer aqui a questão 18. Diz assim, ó. 37 anos, gênero feminino, bibliotecária, queixa-se de dor incaracterística. Ó, que palavra, hein? Nas pernas, principalmente à esquerda, tipo queimação, ó. Dor, tipo queimação, de longa evolução, mas que piorou após a segunda gestação a termo a 6 meses. Ó, paciente que tem alteração por causa da gestação. Ó, gestação, aumento de peso, pode gerar aí a exacerbação dos quadros de trombose, né? Ou então de insuficiência venosa, certo? Mas que piorou após a segunda gestação a 6 meses. Aí informa episódio de trombose venosa profunda após o primeiro parto ocorrido há 5 anos. Lembra que a gente falou que esses pacientes geralmente poderiam apresentar um quadro anterior de trombose venosa profunda, né, ocorrido há 5 anos. Ao exame, paciente sobrepeso, 31 de MC, presença de pulsos peliosos, poplíteos e femorais normais, então tem os pulsos normais, tá? Enovelado de veias mais evidentes em membro inferior esquerdo, tá vendo? Tem as varizes, né? Depressivos ao toque. Pele de coloração mais escura com alterações tróficas em porção mais distal. Realizada a ultrassonografia com Doppler dos membros inferiores em relação a este caso clínico, assinale a alternativa errada. Então, o paciente com insuficiência venosa crônica, com já todo o quadro característico, dor em queimação, membros inferiores, o enovelamento aí dessas veias, né, isso? Os pulsos normais, um antecedente de trombose venosa profunda, então o quadro característico todinho aí para você, certo? Sem nenhuma dúvida. Aí ele quer saber em relação ao caso clínico, a opção errada. Vamos ver aqui. A letra diz assim, a coloração mais escura da pele deve ser provavelmente ao acúmulo de hemosiderina. Letra B, a obesidade é importante fator de risco para interferir na pré-carga cardíaca e aumentar a pressão hidrostática dos membros inferiores. Letra C, a ultrassonografia associada com o efeito Doppler permite medir de modo direto o refluxo venoso. E letra D, esse quadro pode ser sequela tardia de trombose venosa profunda. E aí, qual é a errada? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Coloque aí, meu querido. Escreva aí. Escreva aí nos comentários aí, o que você acha. Qual é a questão 18? Questão 18 é a resposta letra A, letra B, letra C ou letra D. Qual é o que está errado? Ele quer saber o errado. Ó, a coloração eu falei para vocês que é por causa de hemosiderina. Então a letra A tá beleza, tá certinho.
Eu disse que a obesidade ela podia gerar, era um fator de risco em a gestação, por quê? Porque aumenta o retorno venoso e vai fazer um aumento da pressão intravenosa, gerando aí a possibilidade de apresentar essas varizes. A trombose venosa profunda, ela pode gerar o quadro de insuficiência venosa, tá certo? Então o que está errado é a letra C. Por que está errado? Você diz, Rafael, você não disse que a ultrassonografia que era o melhor exame para poder fazer o diagnóstico? Inclusive, ele relata aqui que foi feito, né? O Doppler, lembra, ele não vê diretamente a alteração venosa, né? É um exame indireto, né? A gente vê uma imagem que é sugestiva de, né? O exame direto seria um exame invasivo, que seria um exame direto. Esse é um exame indireto, não é um exame direto, né? De modo direto não é verdade, né? É um modo indireto. Então, a letra C está errada por causa disso. Não quer dizer que é um exame ruim, quer dizer que ele não vê diretamente a alteração venosa, né? Ele vê de forma indireta. É isso? Para fazer a próxima questão, eu vou falar um pouquinho das complicações, tá? Que podem existir, e principalmente de uma em especial, em relação às varizes, né? A insuficiência venosa crônica, tá? Existem algumas complicações, como é o caso do eczema varicoso, ou a erisipela de repetição, a úlcera varicosa, né? Geralmente aí por causa de hipertensão arterial, no maléolo externo, né? A gente pode apresentar essa úlcera varicosa, até paciente pode apresentar também hemorragias. Então, como complicação, a gente tem o eczema varicoso, né? Que é a dermatite por causa da hemoglobina, né? Que a gente falou para vocês. A gente tem a erisipela de repetição, a gente tem a úlcera varicosa e as hemorragias. Mas uma que vocês têm que botar na cabeça, que a gente tem que botar na cabeça, que tem que fixar, é a flebite superficial ascendente, tá? Essa flebite superficial é um quadro que acontece dor e vermelhidão do trajeto da safena, né? Essa vermelhidão por causa de inflamação da veia, tá? Aí ele vai ter uma exacerbação da dor e essa vermelhidão aí por causa da inflamação, né? Acontece isso aí por causa do aumento da tendência de formar coágulos. Então existe a inflamação, né? Apresenta aí a dor, o edema e a hiperemia. Né? A gente apresenta essa varize que tem edema e hiperemia. Tá? Essa dor intensa, edema e hiperemia. Beleza? Esse é um quadro de flebite superficial ascendente. Agora vamos... E aí, estou de volta, vi aqui reconectando. E aí sempre quando acontece isso, dá aquela tristeza no coração, dá aquela desanimação, né? Mas a gente continua, não tem problema não. Mas, quando a internet tá assim desse jeito, eu preciso que vocês me digam. Vocês estão me vendo? Estão me vendo direitinho? Tá travando? Tá bom? Como é que tá? Me digam aí. Né? Para eu não ficar com a tristeza permanente. A tristeza pode ser passageira ou ela pode ser permanente, né? Quando tava gravando para o YouTube, né? Quando gravava ao vivo para o YouTube, sempre acontecia isso, meu Deus. Travava, mas era uma beleza. Mas travava. Aí travava e dava daquele desânimo, né? Aquela coisa ruim. Mas vamos lá. Por isso que eu comecei a fazer Instagram ao vivo e YouTube gravado, porque é melhor. Vamos ver agora essa questão aqui da Universidade Federal de São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Vamos ver aqui. O que é que diz essa questão? De 2015. Mulher com varizes de membros inferiores refere que há 3 dias apresentou dor e vermelhidão em face medial da perna e coxa direita. Tá vendo? Dor e vermelhidão. Procurou serviço médico onde, ao exame, constatou-se vermelhidão e dor em trajeto de safena magna direita, com palpação de cordão endurecido e muito doloroso na região da virilha. Ó, isso pode acontecer, né? Ela vai até a virilha aí, esse cordão doloroso, tá? Agora, qual é o diagnóstico mais provável? Responda aí. Diagnóstico mais provável vai ser o quê? Flebite superficial ascendente. Esse é o diagnóstico. Uma complicação da insuficiência venosa crônica. Flebite, tá? Esse é o diagnóstico. Agora, além da analgesia, qual vai ser a conduta adequada? No tratamento aí desses pacientes, como ele já falou, a gente dá analgesia, mas também o tratamento é a ligadura de safena, tá? A gente faz uma ligadura de safena para aí impedir essa flebite, tá? Ligadura de safena é o tratamento específico para os casos de flebite, tá? Então, qual é o diagnóstico? Flebite superficial ascendente, é isso?
E qual é o tratamento? Analgésicos, como ele já deu, e ligadura de safena. Certo? Pronto, nós falamos das principais alterações da insuficiência venosa crônica. Você viu aí como é que ele vai te perguntar na questão. Ele vai dar um quadro, um paciente feminino, que vai ter que ter características dessa alteração. Então esse paciente não vai ser assintomático, ou ele pode ser assintomático, né? Mas quando o paciente é assintomático, geralmente não tem alteração visível, tá? Então ele pode dizer prurido, queimação, pode dizer telangiectasias, pode falar do antecedente da paciente. Então, para você pensar, alguma coisa para você pensar. E se for, como é o Revalida, ele pergunta já claramente, ele dá todos os sinais. Essa questão foi muito parecida com as questões de Revalida. Só que a questão de Revalida, além disso tudo, ele dá o laboratório, exames aí todos que você pensar, até tomografia ele dá, radiografia de tórax, ele dá um monte de coisa, né? Coisas que são inúteis. É como se fosse um médico que não soubesse o que está fazendo e aí ele pede tudo. Isso é o Revalida, né? Pede coisas que não tem nenhum sentido. Nas residências não, ele, na prova de residência, o que ele dá é justamente o que você precisa. O Revalida ele tenta lhe enrolar, né? Tenta botar um monte de coisa para ver se você, dentre aquelas coisas, você vai catar o que é mais importante, né? Ele bota as coisas importantes misturadas com as coisas que não são importantes, certo? Então a gente fez uma questão aí justamente como vai ser o Revalida, só que o Revalida vai ser maior, né? A questão é maior. E a gente fez aí essa questão agora sobre a flebite. Agora eu vou fazer uma questão da UFMT. Vamos ver aqui o que é que diz a UFMT. Diz assim, ó, 2015, né? Diz 55 anos, sexo feminino, queixas de desconforto em membros inferiores, com sensação de peso, queimação e prurido cutâneo. Ó, tudo que a gente já falou, né? Queimação e prurido e esse incômodo. Os sintomas são exacerbados no período vespertino e ou após longo período em posição ortostática, ou seja, em pé. Refere hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. Apresenta índice de massa corporal de 34. Tá vendo que é igual a outra questão? Só que ele deu mais dados, mas é igualzinha. Dá o IMC, diz aí o fator de risco, né? Fala da sintomatologia no paciente assintomático, não no paciente assintomático, né? Ao exame dos membros inferiores, notam-se diversas veias reticulares e telangiectasias na região poplítea e coxa, bilateralmente. A respeito desse caso, é correto afirmar, qual seria o grau? Se eu vejo telangiectasias e que mais? E veias reticulares, seria o C1, né? C0 assintomático, telangiectasias e veias reticulares, C1. C2 vai ser as varizes já, sem edema, C3 com edema, C4 vai ser as alterações tróficas da pele, não é isso? C5 vai ser a úlcera cicatrizada e C6 a úlcera ativa ali, né? Então esse paciente aqui é C1, não é isso? Porque C0 é assintomático, C1 é telangiectasias. Beleza? Vamos ver aqui, ó. O que é que ele diz? Letra A. O achado clínico não justifica as queixas apresentadas pela paciente, devendo-se investigar o sistema arterial de maneira pormenorizada. Letra B. O tratamento efetivo das veias reticulares e telangiectasias pode aliviar os sintomas da venostasia. Letra C. Deve ser indicado perda imediata de peso. O tratamento de veias reticulares e telangiectasia é cosmético e não sintomático. Letra D. A ausência de veias varicosas, nesse caso, exclui o diagnóstico de insuficiência venosa primária. E aí, qual é que você marcaria como certo? Letra A, B, C ou letra D? Qual seria a sua resposta? O que você marcaria aí como a correta? O que você marcaria como certo aí? Letra A, B, C ou letra D? Vamos ver. Vamos ver aí a letra A. O achado clínico não justifica as queixas. Está errado, né? O achado clínico é justamente o que justifica a alteração encontrada. A alteração encontrada é o que justifica a clínica. Então a letra A está errada. A letra C diz que deve ser indicado perda imediata de peso, tratamento de veias reticulares e telangiectasias é cosmético e não sintomático. Mas daí não, né? Não é um tratamento cosmético, é um tratamento sintomático, mas é lógico, quando eu fizer o tratamento, principalmente analgesia, mudança de hábitos de vida e tal, e também eu posso usar, aí o caso alterar,
Também, aí, no caso, além do tratamento sintomático, eu posso fazer uso também de escleroterapia também, né? Certo? Então, o tratamento aí, ele é cosmético, pode ser cosmético, mas também é sintomático, as duas coisas, tá? A escleroterapia, ela não visa só a melhora da imagem da perna, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer uma melhor funcionalidade, não é isso? Então, não é simplesmente cosmético, ele também é sintomático, né? Ele melhora a sintomatologia da paciente. Inclusive, em alterações mais crônicas, maiores, a gente vai ter aí também alterações mais crônicas, a gente tem até retiradas maiores, de veias maiores, né? Então, não é simplesmente cosmético. Tá errado por causa disso, né? A letra D diz que a ausência de veias varicosas, nesse caso, exclui o diagnóstico de insuficiência venosa primária. Não, tá errado, né? A gente sabe que isso aí pode ser insuficiência venosa por causa das telangiectasias e veias reticulares e justamente do tipo C1, né? A letra D também está errada. Então a correta é a letra B. O tratamento efetivo das veias reticulares e telangiectasias pode aliviar os sintomas da venostasia. Tá certo, né? Tratando as telangiectasias e as veias reticulares, eu posso aliviar os sintomas da venostasia. Tá perfeito. Então, o tratamento ele é sintomático e é cosmético. As duas coisas, né? Não é somente cosmético, né? Se fosse assim, não faria sentido expor a paciente com o tratamento em todos os casos, né? A nossa indicação é essa. Se fosse um tratamento simplesmente cosmético, ele seria alternativo, né? A gente faria o tratamento definitivo ali, sintomático, e aí seria a opção da paciente fazer ou não o tratamento. No caso do tratamento, a escleroterapia, ela é sintomática também. É isso? Eu melhoro a sintomatologia do paciente. Então, resposta, letra B. Certo? O FMT, aí, letra B. Beleza? Fechou? Todo mundo entendeu? Ou tem alguma dúvida? Vocês têm dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ou ficou claro cada ponto? Questões fáceis, né? Não foi difícil não, foi tranquilo. Questão aí muito fácil. Só basta que a gente preste atenção em alguns detalhes, não é? Para não escorregar na casca de banana, né? Isso aí, essa daí foi, né? Uma coisinha aí, uma coisa meio casca de banana nessa questão, né? Mas tudo bem. Então, muito obrigado por ter assistido a live até aqui. Não esquece de compartilhar as lives, né? Sempre que você vê aí uma live ali no YouTube, ou então vê uma postagem aqui, não esquece de compartilhar. Mesmo que assim, não sirva muito você compartilhar o que você pensa, mas serve muito para poder o vídeo ou a live ela ter relevância, né? Quando você compartilha, tem mais relevância, atinge mais pessoas. E esse é o nosso objetivo, né? Atingir o número máximo de pessoas para que as pessoas elas desfrutem, né? Eu percebo que muitas pessoas elas se beneficiam muito, certo? Então, como eu estou percebendo isso, então eu espero que vocês aí também me ajudem a ajudar outras pessoas, certo? Então, até mais, até amanhã. Aí amanhã só tem uma live, né? Amanhã às 17. A gente vai ter vídeo lá no YouTube, então fica ligado, beleza? Tchauzinho para vocês. Para você que está no YouTube, não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, deixar aqui o seu comentário, se inscrever no canal e também ativar as notificações, né? Clica no sininho aí de notificações e ativa as notificações para você estar recebendo os próximos vídeos, tá? Na sua caixinha de vídeos do YouTube. Beleza? Até mais. Até o próximo vídeo.